muita paz com Jesus. Uma das assertivas de André Luiz nos fala assim: guarde o coração em paz à frente de todas as coisas e situações, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. E por isso, iniciando o nosso bate-papo da noite, nós queremos abordar o André Luiz através de umas mensagens. E, portanto, quem vai falar com vocês hoje não é o Milia, nem o Zé Maria, mas sim o André Luiz, não incorporado. Tá? Através das mensagens que eu escolhi para um assunto interessante que faz parte da nossa vida e que muitas vezes nós usamos errado, esse veículo. Mas antes disso, eu vou contar uma pequena história para vocês. Até um tanto engraçada. Um casal mudou da sua cidade para um lugar mais calmo. Estavam cansados do burburinho da cidade. E já lá na casa nova, no primeiro dia, a esposa foi à janela da cozinha, olhou para o quintal da vizinha. Marido, corre aqui. E lá foi o marido para a janela. E foi bem. O que está acontecendo? Olha lá no quintal da vizinha. Não estou vendo nada. A roupa dela, no varal, está mais suja do que estivesse no chão. Calma, bem, não é assim que se fala. Não, eu vou conversar com ela. Talvez ela precise de uma ajuda. Não faça isso que você vai arrumar encrenca. Bom, isso foi numa segunda-feira. Lá para quarta, quinta-feira, a mulher na janela outra vez. Marido, corre aqui. E lá foi o marido para a janela. E foi bem. Olha lá no quintal da vizinha. A roupa está mais suja do que aquele dia. Mas eu tenho que ir lá conversar com ela. O marido falou assim, então vai. Mas ela não foi. No sábado, ela foi no supermercado fazer as compras, né? E quando ela voltou com os pacotes, com os saquinhos e tal, pôs em cima da mesa lá e tal, e olhou pela janela. Marido, corre aqui. E agora o que foi, bem? Olha lá no quintal da vizinha. Eu falei, não tem nada demais. Tem sim. A roupa dela está branca, mais bem clara do que as minhas. Ela aprendeu a lavar roupa. Aí ele olhou para ela, tudo, né? Solícito, calmo. Olha bem. É que quando você foi no supermercado, eu peguei água e sabão e lavei a nossa vidraça. Lavem a vidraça dos olhos, você vai ver o que acontece. Que é a principal vidraça que nós temos. Por isso Jesus diz lá no Evangelho: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Preste atenção. O preste atenção é meu. Agora, ouvidos de ouvir e olhos de ver é de Jesus. E nos convida a prestar atenção quanto à nossa comunicação. Lá dentro da nossa casa, lá na empresa, na escola, onde nós estivermos. Como estamos nós com a nossa comunicação? E o que é que permite a comunicação? A palavra. A palavra. Jesus nos conclama. Não é o que entra pela boca que corrompe o homem. E esqueci. Quem me ajuda? Como é que é o final da... Ninguém sabe. Não é o que entra pela boca que corrompe o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está no coração.
Por isso o convite de Jesus, preste atenção. Tiago, apóstolo de Jesus, André, esses dois apóstolos caminhavam por uma estrada. Isso já depois que Jesus havia aparecido os 40 dias lá, entre aspas, ressuscitado, né? Materializado, e depois foi alçado aos céus. Alguns dias depois, esse André, esse Tiago, dois apóstolos, Tiago, que era um mestre, ele era praticamente o cabeça do grupo dos apóstolos. Era considerado um mestre. Eles passando nessa estrada, passaram pelo Horto das Oliveiras, onde Jesus foi traído com um beijo. Por quem? Pelo Judas. Foi preso, levou a maior surra durante 2 dias, cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e até hoje, né, li uma reportagem algum tempo atrás, uns espinhos enormes, machuca, fere, inflama rapidamente. Depois foi varado por uma lança, pregado na cruz. E, no entanto, ele nos deixa um exemplo maravilhoso. Como deixou lá no início, quando ele nasceu, lá na manjedoura, né? Lá na estrebaria, trazendo a lição da humildade e da simplicidade. A primeira lição de Jesus para nós, simplicidade, humildade. E lá no alto da cruz, ele olha para todos, não vê nenhum dos seus apóstolos, apenas João, que ali estava debaixo da cruz, junto com as Marias. Humilhado, vilipendiado. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Fecha com chave de ouro todos os ensinamentos. Por isso estamos hoje ainda ouvindo Jesus cantar nos nossos ouvidos a lição do amor. A única coisa que provoca, que determina a evolução do homem, a conquista do nosso planeta, a conquista de nós mesmos, o amor. E André, então, e o Tiago passando por ali, André fala: Tiago, você lembra do Judas? Aquele bandido, aquele velhaco. E o André, né, já emendou. Então os dois ficaram ali num diálogo daqueles bem pesado, bandido, canalha, traidor e etc, etc. Quando eles olharam assim, no vulto vinha vindo, e ao aproximar-se deles, eles veem que é Jesus. Ajoelham-se: Mestre, mestre, conosco outra vez. Ele para, olha com aqueles olhos divinos e diz: meus filhos, eu não posso parar. Estou indo em busca de Judas, ele, o traído. Estou indo buscar Judas. O Tiago, mais que depressa, abaixou a cabeça, pôs a mão sobre o coração e, tristonho, se afastou e foi para a casa dele. E ali ele escreveu uma carta, uma epístola. Ele tem 5 epístolas no Evangelho, lá no Novo Testamento. A terceira epístola. Eu vou ler porque eu peguei só as partes principais
para mostrar para vocês, companheiros, que já naquela época, 2000 anos atrás, as palavras para determinar certos acontecimentos é sempre igual. Pode mudar as línguas, os dialetos, tudo, mas a palavra é aquilo que comunica. Ele começa assim a carta: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão o mais duro juízo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele era um mestre, e na hora de exercitar ali o perdão, ele entrou na onda da calúnia e de tudo mais. Então, olha a primeira colocação de Tiago: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, quando nós colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, e conseguimos também dirigir o seu corpo. Vede também os grandes navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com uma facilidade através de um pequeno leme. Assim também a língua é um pequeno leme na nossa vida. A língua também é um fogo, o mundo de iniquidade. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, companheiros, isso foi escrito aqui. Peguei alguns tópicos, uma cartinha até que é grandinha. Peguei alguns tópicos para mostrar como é que uma pessoa como o Tiago, mestre do Evangelho, na hora de exemplificar, as palavras não foram adequadas. E por isso ele deixou para a posteridade um exemplo, para que todos nós possamos segui-lo. André Luiz, numa das suas mensagens, ele diz assim: reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações, é uma grande verdade. Os pensamentos, companheiros, eles criam imagens. Por isso que quando nós desencarnamos, a gente não esconde nada no mundo espiritual. Nada. Porque nós plasmamos ao nosso redor as imagens. Se for positiva, se for luz, ela é bem adequada ao nosso progresso. Mas geralmente, devido ainda à nossa posição na escala de evolução, ainda nós deixamos muito a desejar. Então, as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Quando se sinta no dever de reclamar, faça que do seu verbo um instrumento de agressão. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo um instrumento de agressão. Verbo, palavra. Na outra mensagem é mais veemente forte.
Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, atisnar-nos o pensamento. Vamos guardar essa palavra pensamento. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência e mesmo a propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstâncias, é preciso não esquecer que podemos ver, ouvir para compreender e auxiliar. Vocês já ouviram falar de melindres? Tem vezes que o melindre é positivo, né? Dentro de um centro espírita, é um lugar em que o melindre, às vezes, é até benéfico. Porque o Paulo chega e põe a cadeira ali. Mas chega alguém e fala, quem pôs essa cadeira aqui? Ah, foi o Paulo. Paulo, por que você foi fazer isso? O lugar da cadeira é aqui. Aí o Paulo fica melindrado. Ele pôs a cadeira lá, o que tem a cadeira ficar lá? Aí ele pega e deixa o centro. Vai montar um centro lá no canto da vila. O melindre foi interessante, não é? Nesses casos. Mas geralmente, companheiros, não devemos permitir que suscetibilidades nos conturbe o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê uma opinião diversa da sua. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio e sua experiência no negócio. Olha que interessante. Às vezes a pessoa nos dá um palpite e nós levamos para o outro lado. Mas o interesse dele era que desse tudo certo. Mas a gente não aceitou o palpite. E acabou até rompendo a amizade, aquelas coisas todas. Mas ele continua para nos esclarecer o assunto. Muitas vezes uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimento. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Por isso, não se aborreça. Coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Se nós deixarmos crescer os nossos espinhos, quando nós abraçamos os outros, nós espetamos eles. Por isso nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu vou repetir isso várias vezes, nos convidando a prestar atenção, porque as nossas conversas, como que nós estamos? O que está saindo de nós? Aí nós vamos tornar espinheiro, porque ninguém se aproxima de nós, vocês se acham espetados. Vamos para a próxima aqui. Depois nós vamos juntar tudo isso. A palavra é um instrumento da vida para comunicação e entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridades. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Quanto à crítica, procure silenciosamente esquecer ou não da palavra auxílio. Porque muitas vezes
nós, com a intenção de auxiliar, nós machucamos. Muitas vezes, com a vontade de auxiliar, nós ajudamos a pessoa a encontrar a luz. E a luz na nossa vida é muito importante. Porque a luz sempre vence as trevas. Se apagar essas lâmpadas aqui, nós vamos ter dificuldade de sair ali. Estamos nas trevas. Vamos tropeçar nas cadeiras, trombar com os outros. Se tiver um buraco lá, nós vamos cair dentro do buraco. Mas acende uma vela. Não precisa ser as lâmpadas. Uma vela. Já é uma luminosidade suficiente para não cairmos no buraco e nem trombar nas cadeiras. A luz sempre vence as trevas. Por isso Jesus disse para nós: brilhe a vossa luz, faça-se a sua luz. Faça-se a sua luz, brilhe a vossa luz, senão que já temos a luz. Nós já temos a luz. Somos filhos de Deus. Jesus confirma lá no Evangelho: vós sois deuses. Nós temos a luz. É só fazê-la brilhar. Moldando as nossas palavras. Porque a palavra move o mundo. Move o nosso lar. Move o centro. Move a vida. E ela parte de onde? De dentro de nós. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer o melhor que esse alguém está do assunto em pauta. Então, se nós criticamos, nós temos que ser melhor que eles. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o seu valor. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Martelinho na mão, nós vamos para baixo esse centro aqui. Essas paredes, demora um pouco. Mas nós vamos martelando, a gente derruba. O martelinho da língua também. Martela aqui, martela ali, martela lá, martela durante a vida. E nós vamos por terra, nossa casa. Primeiro nós. Depois a nossa casa, o nosso trabalho. O trabalho dos outros. O trabalho de um centro, de uma instituição religiosa. Martelinho da língua. Por isso Jesus disse: não é o que entra pela boca que corrompe o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está dentro de nós. Então, lembrem-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Dissemos aqui que a língua é o veículo, né? A palavra é o veículo da nossa comunicação. Por isso ela é importante em nós. Precisamos dela. André Luiz nos fala aqui: não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Quando ela é ponderada, favorece o juízo, a sensatez. Quando ela é leviana, ela descortina a imprudência, o erro. Quando ela é alegre, espalha otimismo.
contentamento. Mas quando ela é triste, semeia desânimo, desalento. Quando ela é generosa, abre caminhos para a elevação, nobreza. Mas maledicente, cava despenhadeiros, abismo. Quando gentil, provoca reconhecimento, gratidão. Atrevida, ela traz perturbação, desordem. Quando serena, produz calma, serenidade. Quando ela é fervorosa, impõe a confiança, a fé. Descrente, ela invoca a frieza, a indiferença. Por isso, não obstante, pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino de todos nós. Temos mais uma pequenininha aqui. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Não tenha dúvida. Nós somos conhecidos pelas nossas obras. Tanto aqui como lá no mundo espiritual. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Interessante, companheiros. Então, nós analisarmos as nossas emoções. Como estamos nós quanto às nossas emoções? Vamos ficar aqui com apenas uma passagem dessa mensagem. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Emmanuel, naquele livro Roteiro, a lição número 9, ele tem uma lição maravilhosa ali, sobre a nossa terra. E ele diz lá, entre as linhas, que ao redor da terra existe espíritos 3, 4 vezes mais do que estão encarnados, imantados aqui no nosso planeta. Unidos aqui, pertinho de nós, de 4 para 1. O que esses espíritos estão fazendo aqui? Por que não procuram os páramos, de luz, os trabalhos espirituais? Ficam aqui agregados a nós. E como nós sabemos que na Terra, eu não sei a estimativa de hoje, mas até um tempinho atrás era 7 bilhões de encarnados aqui na Terra. Vamos pôr 3 vezes mais isso, é 21 bilhões de espíritos imantados aqui junto de nós. Espíritos trevosos, ignorantes, viciados, tristes, perturbadores, e vai por aí afora. Então, qualquer deslize, companheiros, nas nossas atitudes, das nossas expressões, nós já temos aí de 3 a 4 espíritos a nos ajudar. Pôr para fora o que a gente tem no coração. Por isso, orar e vigiar de Jesus é importante. Não é o que entra pela boca que corrompe. Outra interessante. Deixa eu ver se é essa aqui.
Cadê? Ah, tá aqui, ó. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Cada um se imanta da sua forma, conforme o seu pensamento, conforme as suas emoções. E o cérebro, companheiros, o cérebro nosso, quando qualquer emoção, dependendo dela, é algo assim que desequilibra, que empolga, o cérebro entende que o nosso corpo está correndo risco, algum perigo. O que ele faz? Ele aciona as glândulas suprarrenais que vai lançar na corrente sanguínea aquele tão conhecido hormônio, substância, que se chama adrenalina, que tem a função de nos fortalecer para atacar, para defender ou para fugir. E é verdade. Quantos de nós vivemos aí com um escudo imaginário na mão e uma espada imaginária na outra? E ficamos defendendo. E passamos a vida como se fosse um zumbi, que é tudo contra ele. E aquele outro que ataca, que dá o soco, que dá o tiro, que fala a palavra destruidora, que levanta o boato e destrói a empresa e centenas de funcionários ficam para a rua. Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Como estamos nós quanto às nossas emoções? De que forma nós estamos conduzindo as nossas emoções? Por isso eu compus aqui para vocês alguma coisa sobre a nosso bate-papo da noite. Pensamento, palavras, ações, hábitos, caráter, destino. Cuidado com os pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras. Elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos. Eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eles determinam o seu destino. Tudo partindo do pensamento. E é essa mensagem que André Luiz, através de algumas, passa para nós. Observar com mais profundidade as nossas expressões. Não só aquelas que saem da boca, mas aquelas que saem dos nossos gestos, dos nossos trejeitos. Porque a gente não fala só com a boca. A gente fala com os gestos. Faz um gesto na rua aí e vai ver se não vai tomar uma surra ou até ser morto. Aquela moça bonita, com esses jeitinhos sensuais dela, elas cativam os homens. Então nós falamos até com os olhos. Se eu olhar feio para você, sabe que eu estou bravo com você. Nós projetamos o ódio através do nosso olhar. Como projetamos o amor também com o nosso olhar. Então, companheiros, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Preste atenção. Muita paz a todos.